Oi, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou voltar a falar sobre a ótica e o personagem principal do vídeo de hoje é o Cláudio Ptolomeu, outro estudioso grego. E o fenômeno que nós iremos estar falando é a refração. A refração é essa mudança na trajetória da luz quando ela passa de um meio para o outro. Aqui tem um desenho esquematizando isso. A parte de cima seria um determinado meio, a parte de baixo outro meio, e esses ângulos vermelho e azul representam essa mudança de trajetória quando a luz passa pela interface de separação desses dois meios. Então Cláudio Ptolomeu fez anotações dos valores desses ângulos para diferentes meios, como por exemplo o ar e a água, o ar e o vidro, e a água e o vidro. E o que ele observou é que havia uma certa proporcionalidade, né? Sempre que um determinado ângulo aumentava, o outro aumentava proporcionalmente, ou vice-versa, né? Quando um diminuía, o outro diminuía proporcionalmente, até um certo limite. Quando o ângulo se tornava grande demais, essa proporcionalidade deixava de ser linear. E bom, então dessa forma ele encontrou uma relação que funcionava muito bem para ângulos pequenos, né? Mas para ângulos maiores ele não foi capaz de encontrar uma relação mais precisa. É importante dizer que na época dele ainda as relações trigonométricas como a gente conhece hoje, seno, cosseno, tangente, ainda não haviam sido formuladas. Bem, do ensino médio a gente sabe que a relação, a melhor relação que descreve essa mudança de trajetória é dada pela lei de Snell, que é encontrada representada por essa fórmula. E, bom, se nós considerarmos que para θ próximo de zero, o seno de θ é aproximadamente θ, essa relação da lei de Snell, que vai ser tema de um vídeo mais à frente, nessa aproximação descrita pelos estudos de Cláudio Ptolomeu, ela é de fato uma relação linear, θ1 é igual a n de θ2, onde n dependia dos tipos dos meios que estavam envolvidos, né? O ar e a água e o vidro, enfim. Esse n dependia dos meios envolvidos nesse processo. Então, assim, Cláudio Ptolomeu encontrou uma versão aproximada da lei de Snell. A lei de Snell vai voltar a ser tema de um vídeo, mas isso bem mais à frente, né? Ok, vamos colocar aqui nossa linha do tempo. E bem, como é que havia na época uma certa disputa ainda sobre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória da luz, né? A mudança de trajetória para os partidários da teoria ondulatória da luz é uma coisa de certa forma compreensível, porque a gente sabe que as ondas, elas fazem mudanças de trajetória. Por exemplo, quando eu falo, a onda sonora da minha voz, ela contorna os objetos e chega ao ouvido de uma pessoa do outro lado da sala. Mas, como explicar essa mudança de trajetória para os partidários? Como é que os partidários da teoria corpuscular da luz explicavam essa mudança de trajetória, né? Bem, eles imaginavam que quando havia essa interface entre esses dois meios, surgia algum tipo de cavidade, alguma coisa que fazia uma força sobre essas moléculas, as partículas de luz, que justificaria essa mudança de trajetória. Haveria um tipo de força atuando aqui de alguma forma. Aqui eu fiz um desenho como se fosse uma cavidade, mas veja, essa linha azul ela não representa um meio em si, ela representa a separação de dois meios, como por exemplo aqui poderia ser a água e aqui o vácuo, ou a água e o vidro. Então isso não faz muito sentido, essa atuação dessa força, essa existência dessa força para justificar o fenômeno da refração. Aqui a gente começa a ver que a teoria ondulatória ela começa a ganhar força em relação à teoria corpuscular, né? Bem, ainda a respeito de Ptolomeu, ele também observou o fenômeno da reflexão total da luz. Consiste basicamente o seguinte: quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, tem um ângulo tal que, a partir desse ângulo,
nenhuma luz é refratada, nenhuma luz passa para o meio menos refringente. E sim, esse fenômeno, como nós voltaremos a falar sobre ele em outro vídeo, ele é muito importante para a aplicação das fibras óticas. Outra coisa que Ptolomeu estudou foi o fato de que sempre que há refração, há também uma reflexão. Então há uma certa divisão do feixe de luz original, e nós iremos ver em outro vídeo a questão da proporcionalidade, como é que esse ângulo se relaciona com a intensidade desses feixes, do refletido e o refratado. Isso é tema para um outro vídeo. Esse vídeo vai terminar por aqui. Eu queria apenas acrescentar a informação que nós vimos hoje, que a luz refrata. E é um vídeo curto, eu espero que você tenha gostado. Dê seu like se sim, se não, dê o dislike, comente. Isso é importante porque eu posso estar melhorando esse material para se adequar ao que você tenha interesse, né? Isso é bom para você, é bom para mim. E, bem, eu encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigado e fique com Deus.